Fala meus filhos, fala minhas filhas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e claro, por que não, muito boa madrugada para você. Vamos falar agora das cordas vibrantes, dos tubos sonoros abertos e dos tubos sonoros fechados. Estamos pertinho de fechar a acústica. Vamos embora. Observe. Imagine que nós tenhamos uma corda tal qual, por exemplo, uma corda de violão fixa em ambas as extremidades e nós podemos perturbá-la, nós podemos dedilhá-la e ao promover uma perturbação, a onda se propaga pela corda, a perturbação se propaga pela corda, carregando consigo energia e quantidade de movimento, ela reflete na extremidade e volta. A onda incidente encontra com a onda refletida, que promove uma superposição de ondas, gerando um padrão de ondas estacionárias. A onda incidente encontra com a onda que foi refletida, elas geram uma superposição de ondas que caracteriza para a gente um padrão de ondas estacionárias. O nosso papel é analisar essas ondas estacionárias nas cordas vibrantes e mais tarde nos tubos sonoros. Vamos destacar algumas características importantes. Aqui eu tinha a corda esticada, imagina que essa corda tem um comprimento L e estão destacados aqui alguns dos possíveis modos de vibração dessa corda. Então, observe que nesse primeiro modo de vibração destacado, eu posso frisar para você que nós temos aqui dois nós, ou, se você preferir, dois nodos, nó 1 e nó 2. E todos sabemos, a essa altura, que a distância entre dois nós ou entre dois nodos em uma onda estacionária revela para a gente meio comprimento de onda. Então, significa dizer que nesse primeiro modo de vibração, meio comprimento de onda equivale ao tamanho inteiro da corda, equivale a L. De acordo comigo? Analise agora um possível modo de vibração como o seguinte. Vamos destacar aqui quem são os nós, quem são os nodos. Vou chamar esse cara daqui, ó, nó 1, esse cara daqui, ó, de nó 3 e esse cara daqui, ó, de nó 2, nó ou nodo. A distância entre dois nós ou entre dois nodos em uma onda estacionária revela para a gente meio comprimento de onda. Então aqui, ó, meio lambda e aqui, ó, meio lambda. O que significa dizer que nesse segundo modo de vibração que você percebe, né, que estimulou a frequência natural de vibração por ressonância da onda incidente com a onda refletida, que nós temos dois meios comprimentos de onda igual a L. Eu sei que você já está pensando em cancelar aqui, ó, 2 com 2. Deixe isso guardadinho. Eu quero te mostrar quantos meios comprimentos de onda ocupam o tamanho da corda em cada um dos exemplos. No terceiro exemplo, ó, quantos nós eu tenho? Nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4 e nó 4. E observe que a distância, em se tratando de ondas estacionárias, observe que a cada dois nós eu tenho meio comprimento de onda. Então, ó, lambda sobre 2, lambda sobre 2 e lambda sobre 2. Na terceira figura, eu tenho 3 meios lambda iguais a L, ocupando o comprimento inteiro da corda. A quantidade de meios comprimentos de onda vai ser o que os músicos chamam de harmônicos. Então significa dizer que esse configura o primeiro harmônico, esse configura o segundo harmônico e esse modo de vibração é o terceiro harmônico. Eu tenho aqui os harmônicos de vibração, modos de vibração perfeitos numa corda, tá certo? Aí eu penso e proponho para pensarmos juntos.
Se para o primeiro harmônico eu tenho 1 meio lambda igual a L, para o segundo harmônico eu tenho 2 meios lambda iguais a L, para o terceiro harmônico eu tenho 3 meios lambda iguais a L, para o quarto harmônico eu teria 4 meios lambda iguais a L, para o quinto harmônico 5 meios lambda iguais a L. Então, para o enésimo harmônico, o harmônico de ordem N. Então, vamos anotar isso aqui, ó. Para o harmônico de ordem N, eu teria N meios lambda iguais a L, ocupando o comprimento da corda inteiro. Sacar essa ideia? Vamos dar uma isoladinha rápida naquele lambda, naquele comprimento de onda? Então, ó, lambda seria igual a 2 L's sobre N. 2 L's sobre N. Ocorre que todos nós sabemos, olha para cá, não precisa anotar isso, vou pegar aqui uma cor diferente, vou pegar aqui o meu violeta e o meu verde para dar um destaque, que velocidade é o produto da frequência pelo comprimento de onda. E que se eu passar a frequência dividindo, então velocidade sobre frequência equivale ao comprimento de onda. Então, ó, deixando isso aqui destacado e levando lá para a nossa equação principal, olha o que vai acontecer. Deixando ali destacado e levando para a nossa equação principal, onde houver lambda, comprimento de onda, vou escrever V sobre F. V sobre F. Isso vai ser igual a 2 L's sobre N. 2 L's sobre N. Isolando a frequência, para a gente poder calcular a frequência de vibração de cada uma dessas cordas vibrantes, surge para a gente a equação F é igual a NV sobre 2 L's. Esta é a frequência, é o modo que a gente vai utilizar, a fórmula, a equação que a gente vai utilizar para calcular a frequência de vibração de cada um desses harmônicos, de cada um desses modos de vibração estimulados por superposição de ondas. E ainda te digo, Wendel, quem que é esse N? Quem que é esse N? Esse N revela para a gente o harmônico, o número do harmônico de vibração. Como eu faço para identificar o N, o número do harmônico em uma corda vibrante? O método mais tradicional é esse que a gente fez. Você calcula a quantidade de meios comprimentos de onda que são formados. Mas, se você acha complexo marcar na figura todos os nós e dizer quantos meios comprimentos de onda estão formando, estão ocupando o comprimento da corda, uma forma mais simples é, em cordas vibrantes, contabilizar a quantidade de nós e subtrair 1. Isso também dá o harmônico de vibração. Na primeira figura, quantos nós ou nodos nós temos? 2. Subtrai 1, primeiro harmônico. Na segunda figura, quantos nós ou nodos nós temos? 3. Subtrai 1, segundo harmônico. Na terceira figura, quantos nós ou nodos nós temos? 4. Subtrai 1, terceiro harmônico. Fica mais fácil, mais simples de você definir qual é o harmônico de vibração. V é a velocidade do som, da onda, e L é o comprimento dessa corda. Em breve, vamos fazer exercícios para dar uma treinada nisso aí. Wendel, se for um instrumento de corda, eu já entendi. Agora, se for um instrumento de sopro, bom, se for um instrumento de sopro, nós podemos ter dois cenários. Podemos ter instrumentos de sopro com tubos abertos e com tubos fechados. Para que um tubo seja considerado aberto, é necessário que ele seja aberto em ambas as extremidades. Em ambas as extremidades. Em uma delas, em uma das extremidades, é onde o músico põe a boca, onde os músicos costumam chamar de embocadura, onde eles põem a boca e sopram dentro desse tubo. O som vai estimular as moléculas de ar dentro desse tubo, que vão refletir em suas paredes, estimulando as frequências naturais de vibração através da ressonância, e as frequências que se sobressaem
a partir dessa ressonância, são as que se destacam, são os harmônicos, os modos de vibração perfeitos, digamos assim. As ondas, ao refletirem, encontram umas com as outras, formando uma superposição de ondas, realçando as frequências naturais de vibração, os harmônicos. E aí, observe, nós vamos ter nos tubos abertos ventres nas duas extremidades abertas. Aqui, então, eu vou sugerir para você contabilizar não só os nós, mas principalmente nos tubos abertos, contabilizar os ventres. Veja, aqui eu teria um nó 1, mas eu teria, olha só, 2 ventres, ventre 1 e ventre 2. Da mesma forma que fizemos antes, se a distância entre dois pontos iguais e consecutivos equivale a meio comprimento de onda, isso também se aplica para a onda estacionária que se forma dentro de um tubo aberto. A distância entre dois pontos iguais e consecutivos é meio comprimento de onda. E neste caso, como eu só tenho um nó, não dá para aferir a distância entre dois nós, entre dois nodos. Então, os pontos que nós iremos pegar para definir o número de meios comprimentos de onda será a distância entre os vales, a distância entre os ventres, tá? A distância entre dois pontos iguais e consecutivos. Tenho aqui, ó, de novo, meio comprimento de onda. Como esses tubos todos têm um comprimento L, mais uma vez, assim como ocorreu nas cordas vibrantes, eu tenho no primeiro exemplo um meio comprimento de onda igual a L. Um meio comprimento de onda ocupando o tubo inteiro, o comprimento do tubo inteiro. Beleza? Então significa dizer que esta é a frequência que foi realçada por ressonância. Esta configuração revela para a gente o primeiro harmônico, o primeiro modo de vibração perfeito. Aqui, no segundo exemplo, quantos nós eu tenho? Quantos nodos eu tenho? Tenho 2. Tenho aqui, ó, nó 1, tenho aqui, ó, nó 2. E quantos ventres eu tenho? Tenho aqui, ó, ventre 1, tenho aqui, ó, ventre 2 e tenho aqui, ó, ventre 3. A distância entre dois nós ou dois nodos, ou ainda entre dois ventres em uma onda estacionária, revela para a gente meio comprimento de onda. Então, ó, fazendo a medição aqui a partir dos ventres, nós verificamos que nós temos aqui, ocupando o comprimento inteiro do tubo, meio lambda, né? Meio lambda e meio lambda. Então, ocupando o comprimento inteiro do tubo, 2 meios lambda são iguais a L. Isso significa dizer que nós temos aqui um segundo harmônico. Terceira figura, terceiro modo de vibração que teve uma frequência realçada por ressonância. O terceiro harmônico desse cara. Quantos nós ou nodos eu tenho? 1, 2 e 3. Nó 1, nó 2, nó 3. Quantos ventres nós temos? 1, 2, 3, 4. Ventre 1, ventre 2, ventre 3, ventre 4. A distância entre dois pontos iguais consecutivos numa onda estacionária delimita meio comprimento de onda. Então aqui nós vamos ter, ó, quantos meios comprimentos de onda, medindo a partir dos ventres, para pegar a medição de uma extremidade à outra desse tubo. Nós vamos ter, ó, meio lambda e meio lambda. O que significa dizer que, ocupando o comprimento inteiro desse tubo, nós temos 3 meios lambda iguais a L, configurando, portanto, para a gente o terceiro harmônico. Está percebendo que, apesar de eu, nos tubos abertos, contabilizar os vales e, a partir daí, fazer a medida dos meios comprimentos de onda, eu tenho um modelo muito semelhante aos tubos abertos. Aliás, eu tenho um modelo muito semelhante às cordas vibrantes. Eu conto o harmônico, contabilizo os harmônicos, ó,
por meios comprimentos de onda. Nas cordas vibrantes, a distância entre os nódulos. Nos tubos abertos, eu contabilizo de novo a quantidade de meios comprimentos de onda, mas fazendo a medida a partir dos ventres. Para o primeiro harmônico, 1 meio lambda igual a L. Para o segundo harmônico, 2 meios lambda igual a L. Para o terceiro harmônico, 3 meios lambda iguais a L. Para o quarto harmônico, 4 meios lambda iguais a L. Para o quinto harmônico, 5 meios lambda iguais a L. Para o enésimo harmônico, teríamos N meios lambda iguais a L. Ora, se para o enésimo harmônico seria N meios lambda iguais a L, se eu for deduzir a equação, eu vou encontrar a mesma estrutura. Então, eu não vou me dar o trabalho de demonstrar a equação para os tubos abertos, sendo que o raciocínio é o mesmo das cordas vibrantes. A frequência de vibração de cada um desses harmônicos é calculada por NV sobre 2 L's. NV sobre 2 L's. Está aqui, ó, bonitinho, arrumadinho, com tranquilidade. Wendel, quem é N é o número do harmônico. Quem é V é a velocidade da onda sonora. Quem é L é o tamanho do tubo. E por fim, chegamos aos tubos fechados. Haverá algumas ressalvas a serem feitas para os tubos fechados. Primeiro, que o tubo fechado ele é fechado apenas em uma extremidade. Apenas em uma extremidade. Nela, você vai obrigatoriamente encontrar um nó ou nódo. Enquanto que na extremidade aberta sempre será formada um ventre. Seja no tubo aberto, seja no tubo fechado, ó, uma extremidade é fechada, a outra extremidade é aberta, e na extremidade aberta, seja para o tubo fechado, seja para o tubo aberto, você encontra um ventre. Então, na primeira figura, no primeiro modo de vibração realçado, na primeira frequência estimulada por ressonância das ondas que se encontraram, da onda incidente com a refletida, que se superpuseram e estimularam a frequência natural de vibração, a gente vai ter aqui, ó, um nó e um vale. Formou um padrão de onda estacionária, onde eu tenho aí, ó, um nó e um vale. Pera lá, se de vale não ventre, se de ventre para ventre, eu tenho meio lambda, se de nódo para nódo eu tenho meio lambda. Então, ó, se isso aqui é meio lambda, ó, de ventre para ventre, se eu quiser de nódo para ventre, não é a metade de meio lambda, não é a metade do caminho, não é cortar meio lambda no meio, é. Então, olha só, a distância entre um nódo e um ventre seria aqui, ó, de 1/4 de lambda. A distância entre um nó e um ventre é 1/4 de lambda. Se já no primeiro modo de vibração perfeito, no primeiro modo de vibração em que a frequência foi reforçada por ressonância, eu tenho 1/4 de lambda, segue a sugestão. Nos tubos fechados, você vai contabilizar as frequências, né, os harmônicos que foram realçados por ressonância, não mais contabilizando a quantidade de meios lambda, mas agora contabilizando a quantidade de quartos de lambda. Então, segue o jogo. Um nó, segundo nó, um ventre, segundo ventre. Sacou a ideia? Vamos contabilizar a quantidade de quartos de lambda. De nódo para nódo, meio lambda. De ventre para ventre, meio lambda. Então, de nó para ventre é quarto de lambda. Quantos quartos de lambda nós vamos formar aqui? Vamos marcar aqui direitinho, ó, a quantidade de quartos de lambda que são formados, ó, lambda sobre 4, lambda sobre 4 e lambda sobre 4. Quantos quartos de lambda foram formados? 3. Na primeira configuração, ó, 1/4 de lambda ocupa o comprimento inteiro do tubo L. Esqueci até de marcar aqui, ó, mas o comprimento desses tubos segue a regra dos anteriores.
vale L. Na segunda figura, quantos quartos de lambda eu tenho? 3. Então, 3 quartos de lambda são iguais a L. E por fim, na terceira figura, quantos quartos de lambda eu vou ter ali? Vamos contabilizar? Olha só. Nó 1, Nó 2, Nó 3. Ventre 1, ventre 2, ventre 3. Se de nódo para nódo é meio lambda, de ventre para ventre é meio lambda, de nó para ventre é quarto de lambda. Quantos quartos de lambda eu posso destacar nessa terceira figura? Então, marquei aqui, ó, direitinho. E vamos ver quantos quartos de lambda estão ocupando o comprimento inteiro desse tubo. Quantos quartos de lambda estão ocupando? Ó, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4, lambda sobre 4 e lambda sobre 4. Quantos quartos de lambda nós temos aqui? 5. O que significa dizer que eu tenho 5 lambdas sobre 4 ocupando o comprimento inteiro do tubo. Saca essa ideia? Aí deixa eu te chamar a atenção. Na primeira figura, primeiro harmônico. Na segunda figura, terceiro harmônico. Na terceira figura, quinto harmônico. Tá percebendo um padrão? Diferentemente dos tubos abertos e das cordas vibrantes, os tubos fechados só emitem harmônicos ímpares. Só são estimuladas por ressonância, em virtude da superposição das ondas, as frequências naturais dos harmônicos ímpares. Apenas isso. Aí eu vou contar a historinha, ó, da mesma forma que eu fiz ali, para não restar dúvida na equação dos tubos fechados. Para o primeiro harmônico, 1 lambda sobre 4 igual a L. Para o terceiro harmônico, 3 lambdas sobre 4 igual a L. Para o quinto harmônico, 5 lambdas sobre 4 igual a L. Para o sétimo harmônico, 7 lambdas sobre 4 igual a L. Para o nono harmônico, 9 lambdas sobre 4 igual a L. Então, para o iésimo, para o harmônico de ordem I, para o iésimo harmônico, eu teria I lambda sobre 4 igual a L. Veja, ali eu chamei de enésimo harmônico, aqui eu estou chamando de iésimo harmônico. Wendel, por que você não chama de novo o número do harmônico de N? Eu te explico. Para deixar claro que nos harmônicos dos tubos fechados só encontraremos harmônicos ímpares. Então, de novo, isola o lambda. Isolando o lambda, a gente vai ter, ó, lambda vai ser igual a 4 L's sobre I. De forma semelhante, ó, lambda é velocidade sobre frequência. Lambda é velocidade sobre frequência. Então, onde houver na nossa expressão lambda, vou escrever velocidade sobre frequência. E isso vai ser igual a 4 L's sobre I. Isolando a frequência, para calcularmos a frequência de vibração de cada um desses harmônicos, temos, portanto, que frequência vai ser igual a I vezes V sobre 4 L's. I vezes V sobre 4 L's. Observe que a fórmula é parecida, mas não é igual. Quais foram as duas alterações das cordas vibrantes e tubos abertos para os tubos fechados? Bom, primeiro, onde era N se tornou I, porque os tubos abertos e as cordas vibrantes vibram em todos os harmônicos. As frequências realçadas por ressonâncias que ocorrem devido à superposição das ondas podem ser tanto pares quanto ímpares. Mas nos tubos fechados, nós encontramos apenas realçadas por ressonância os harmônicos, as frequências de harmônicos ímpares. Então, onde eu tinha N, eu escrevo I, para já chamar a sua atenção de que o harmônico precisa ser ímpar. E por último, onde o denominador era 2, deixa eu melhorar aqui esse 4, que está difícil de entender.
onde eu tinha no denominador 2, agora eu tenho no denominador 4. Por quê? Porque nos tubos abertos e cordas vibrantes, nós destacamos o harmônico pela quantidade, olha só, pela quantidade de meios lambda, enquanto que nos tubos fechados destacamos o harmônico pela quantidade de quartos de lambda. Beleza? Fechamos aqui a análise dos instrumentos de sopro, bem como dos instrumentos de corda. No próximo vídeo, exercícios para a gente fixar melhor esse conteúdo. Beijo grande, até lá, tchau, tchau.